pastor estava falando, eu pensei nisso, né? Que a Bíblia ela é realmente um manual ali para o dia a dia. Exatamente. E ela fala sobre isso também, né? Sim. Além dela ser, ela fala sobre isso, para a gente aplicar no dia a dia aquilo Com que a gente certeza. aprende, né? Não tirar do nosso coração. E como é que foi, pegando o gancho da Vanessa, né, do que o pastor falou, esse amor, essa paixão que o pastor foi despertando pela palavra, como o pastor nasceu em lar cristão, isso veio desde pequeno, foi depois que você foi entendendo o seu chamado? Como é que você foi se despertando para ter esse zelo pela palavra de Deus e buscar mais nela? Eu sempre quis essa coisa da leitura e de ter os livros teológicos para estudar. Eu não tinha isso, não tinha acesso a isso na idade da adolescência, nem da juventude. Não era uma coisa tão simples como hoje, né? Poxa, eu lembro no meu HD externo, eu tenho ali uma biblioteca virtual. Sim. Poxa, Hoje você assina, já tem uma biblioteca. Eu fico sem precisar correr imaginando atrás. isso. Puxa vida, eu poderia ter, se isso fosse há 20 anos atrás, há 30, acessível, né, pois naquela época. Exatamente. Então, e quando eu passei a ter essa possibilidade, eu nunca não perdia tempo, entendeu? Então, eu tenho facilidade, às vezes, e eu sei que é uma coisa que, às vezes, eu tenho até que me policiar em relação a isso, né? Porque, às vezes, a gente excede naquele... Entro ali para a biblioteca e fico estudando ali horas, parece que eu estou estudando, acho que eu estou estudando uma hora e tal, eu estudando há 4, 5 horas ali dentro, sabe? E não percebo, não é uma coisa cansativa, eu não estou ali porque ninguém mandou eu estar ali, não é porque eu estou me preparando para vir para pregar na semana que vem, não, é uma coisa que é bem habitual para mim isso. Então, essa coisa da leitura bíblica, da leitura de outros livros, né, que são livros que nos ajudam a compreender o texto bíblico, isso não é uma tarefa difícil para mim. Não foi uma tarefa difícil também na graduação, não senti muita dificuldade nessa área também. Mas acho que essa possibilidade que eu tenho hoje, então, hoje eu quero correr atrás do tempo que eu perdi lá atrás, né? Então eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para poder ler, para comprar livros e adquirir também alguma coisa para a gente ter um conhecimento um pouco melhor nas áreas, nas diversas áreas da vida, né? Porque o pastor ele pode estudar muito a questão da teologia, mas existem outras áreas afins, né, que a gente precisa estar também se atualizando, né? Então, é engraçado porque geralmente acontece muito o contrário, né? E principalmente acho que na juventude a gente vê muitas pessoas, eu falo por mim mesmo, assim, que não tem o hábito da leitura, seja ela da Bíblia ou não. Né? E aí você vê pessoas falando que eu sinto preguiça de ler a Bíblia, não ler a Bíblia todo dia. Tipo, não se torna atrativo, né? Tipo, para a maioria das pessoas, infelizmente, a Bíblia ela não se torna atrativa, porque às vezes ela tem mesmo uma escrita ali mais puxada, né? Mais pesada, enfim. Mas para o pastor, então, isso nunca foi Não, nunca grande foi, problema. nunca tive muita dificuldade. Nunca tive dificuldade com essa questão da leitura, não, entendeu? E eu acho que pelo contrário, eu gostaria que, lá em casa tinha alguns livros, né? Mas eu gostaria que nós tivéssemos uma biblioteca muito mais ampla em casa, né? Tanto é que quando a gente ia às vezes na Biblioteca Nacional, aquilo era uma coisa assim... Era a Disney. Poxa, exatamente. Poxa, que legal isso aqui e tal, que queria ver livros de outras coisas. Meu pai trazia alguns livros. Meu pai conhecia algumas pessoas que tinham bibliotecas. Então, meu pai trouxe muita coisa, levou muita coisa, livro de biologia, livro de geografia. E então, ele levava algumas coisas assim, de medicina, algumas coisas, ele levou lá. Então, e a gente queria ler aquilo para poder. Minha mãe também gostava de estudar também, então a gente, graças a Deus, dentro das nossas limitações, a gente fez o que pôde. Sim. Eu acho que dentro disso que o Dani falou, né, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, em ser disciplinado com o estudo da palavra, né, em ler todos os dias, em tirar tempo do dia para a leitura. Eu acho que isso acaba acontecendo como qualquer hábito na nossa vida, né? Quando a gente está começando a desenvolver um hábito, a gente tem dificuldade.
Mas conforme a gente vai experimentando aquilo e a gente vê que o resultado é bom, aí a gente começa a gostar. E eu acho que isso acontece muito com a Bíblia, né? Quando eu era adolescente, eu tinha muito essa dificuldade também, né? Acho que todo mundo passou por essa fase aí que tinha essa dificuldade, que não queria ler a Bíblia. E eu lembro que minha mãe era muito enfática, assim, muito incisiva com a questão da leitura da Bíblia, que tinha que ler sim, tinha que fazer o estudo da revista para a escola dominical, que tinha que estar com a leitura diária pronta. E aí, conforme você vai estudando, você vai aprendendo mais de Deus, você quer aprender mais ainda. Porque aí a Bíblia vai se revelando para você, né? Você começa a ler ali, tentando buscar algo, ou até mesmo, eu posso dizer que você começa a ler por uma obrigação, porque às vezes o cristão ele tem essa ideia assim, eu preciso bater o meu ponto de crente hoje. Qual é o ponto de crente que eu tenho que bater? Eu tenho que ler a minha Bíblia hoje, ler pelo menos um capítulozinho, eu preciso fazer a minha oração, pronto. Já fui crente hoje, né? Tá tudo certo, já tá bom, posso seguir a vida. Mas, assim, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, né, como um mero livro ali, para eu cumprir o meu ritual de cristão, a gente não vai ter esse impacto que a Bíblia gera na gente quando a gente estuda e desfruta daquilo que está escrito ali. Porque quanto mais a gente busca, mais o Senhor se revela através da sua palavra. E quanto mais ele se revela, mais a gente quer dele, né? Mais a gente quer conhecer. Uma das coisas que eu li, inclusive nesse livro das disciplinas espirituais, é que às vezes a gente acha que as disciplinas como um todo, jejum, oração, leitura bíblica, né, que eles servem para a gente ter mais de Deus na nossa vida. E não é. O caminho é inverso, né? A gente lê a palavra, a gente ora para que a gente possa se aproximar mais dele, né? Para que a gente possa fazer esse retorno que o nosso pecado nos empurra, né? Nos afasta do Senhor. E aí, quando a gente tem essa fome da palavra de Deus, de aprender, de conhecer mais quem é Ele, a gente se aproxima um pouco mais da presença dele, porque a gente é impactado por essa palavra. Com certeza. Pode falar. Não, eu concordo com o que ela está falando, que às vezes a gente pensa no caminho inverso, né? E até mesmo um tipo de teologia que a gente percebe hoje, né, que as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer isso para adquirir determinada coisa, né? E no campo espiritual, às vezes, acontece a mesma coisa, né? Eu vou fazer o jejum para eu ter mais poder, para eu ter poder para curar, para eu ter poder para, sei lá, para expulsar demônios, né? O cara que quis comprar, né, dos apóstolos. Exatamente. Eu compro esse poder aí de curar. Exato, então. E o caminho é exatamente o inverso, né? Quando a gente se esvazia, e a gente realmente entende quem a gente é, e Deus vai usar a gente, às vezes, não naquilo que a gente pretende ser usado, né? Mas Deus vai Mas usar naquilo que Ele quer usar a gente. E, às vezes, aquilo é uma coisa assim tão... a princípio amarga, né? Porque a gente olha às vezes e fala, não, eu não fazendo aquilo ali, poxa, eu não me vejo fazendo aquilo em hipótese alguma. Mas aí depois que você se submete à vontade de Deus, que você está fazendo aquilo, você percebe o quão prazeroso é fazer aquilo, porque é a vontade de Deus e ela é boa e perfeita, não para ele, mas é boa e perfeita para nós. Gente. Sim. Então, acho que foi até a Vanessa que falou uma vez isso, não lembro, mas acho que foi a Vanessa assim, que falou uma vez, a gente conversando, que, na verdade, assim, a gente tem, às vezes vai ler a Bíblia, né, vai buscar Deus por obrigação, mas a gente tem que entender que não é uma obrigação no sentido que eu preciso bater o meu ponto de crente, mas é uma obrigação de, cara, se eu não fizer isso, eu vou ficar pior do que, porque eu sei o quanto eu preciso dele. Então, se eu não buscar ele hoje, eu sei o quão prejudicial isso vai ser para mim, né? É uma obrigação no sentido de, cara, eu preciso e não eu tenho o quê, né? Sim. Então tem essa diferença. E aí, às vezes eu vou mesmo na obrigação, né? Porque, cara, hoje eu não tô com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou bater meu ponto lá porque a gente precisa, né? Tipo, a gente precisa estar nessa busca para que, como vocês falaram, o hábito se torne também o prazer ali depois, quanto o prazer. Aí eu penso em que às vezes, nós, às vezes como liderança, às vezes a gente deixa de dar algumas orientações, às vezes até aos nossos liderados, de algumas ferramentas, de algumas coisas que podem auxiliar
às vezes a pessoa que não tem o hábito da leitura, às vezes a pessoa viveu 40 anos e ela se converte, ela nunca leu, às vezes, ela não tem o hábito de ler nada, nem placa de sinal. Pois é. E aí, às vezes, poxa, hoje a gente tem um acervo muito grande de ferramentas, né? Eu até estava conversando com você a respeito da questão da Bíblia, né? Que a gente pode, em áudio, né? Que a pessoa vai ouvir a Bíblia, a pessoa vai acompanhar essa leitura. Então, às vezes, mesmo ela tendo uma dificuldade, há pessoas que não leem por dificuldade mesmo, né? Eu me lembro desse pastor João Teixeira, ele chegou na igreja e ele percebeu que 40% da igreja eram pessoas ou analfabetas funcionais. Elas não entendiam o que estavam lendo. E aí, o que ele fez? Olha, eu tenho que mudar esse quadro. E ele proporcionou isso para aquelas pessoas. Ele colocou um curso de alfabetização para adultos ali, funcionava à noite. Minha mãe, inclusive, trabalhava lá como professora, ajudando aquelas pessoas. E o texto que eles utilizavam para que as pessoas fossem aprendendo era justamente o texto bíblico. E a gente via a felicidade de alguns irmãos que estavam, puxa, eu estou conseguindo ler e tal, sabe? E irmãos que até pregavam, mas pregavam como? Eles sabiam os versículos de cor e pregavam. Mas aí vê a felicidade daquela pessoa, que ela consegue adquirir um pouco mais de conhecimento, e aquele conhecimento vai agregando para a fé cristã dele muito mais robustez na hora dele falar, dele poder ler um livro, a revista da EBD, né? E naquela época que eu era mais jovem, nós tínhamos uma organização que era chamada de Uniões de Treinamentos, né? Ah, na minha igreja também tinha. Isso. Pois é. Então, isso era uma coisa assim que desafiava muito a gente. Sim. Por quê? Porque nós tínhamos a União de Adolescentes, e lá na União de Adolescentes, a gente tinha aquelas coisas, poxa, a gente tem sempre essa coisa da competição entre os adolescentes. Poxa, eu vou ler a Bíblia, aí o outro não estava lendo, a gente já sabia que tinha colegas nossos que às vezes não liam, não tinham o hábito de ler a Bíblia, mas porque eles viam a gente ganhando um prêmio, ao primeiro lugar, ao segundo lugar, aí tinha aquelas gincanas de você procurar quantos versículos, onde estavam as referências dos versículos. Então, essa coisa de estar junto é importante para aqueles que estão, as brasas que estão um pouquinho mais apagadas, elas vão se acendendo na medida que elas vão observando, né? E cabe a nós, que somos os líderes, estar dando uma ferramenta, porque vai ter pessoas que eu acho que sempre vão ter mais dificuldade de leitura do que o outro. É mais dado, é isso, né? O outro já nem tanto, mas todos nós precisamos exercitar isso. É uma necessidade nossa, ainda que seja um versículo diário, mas eu acho que é impossível que uma pessoa não consiga ler um versículo por dia. Então ela consegue. Um dia com 24 horas. Por isso que a gente estava falando com você a respeito daquele projeto, que é o projeto Leia a Bíblia Todos os Dias, né? Que é um projeto que a gente tem desenvolvido desde 2009. Eu gostaria de dar uma oferta para a igreja, naquela época, era o aniversário da igreja. Eu falei, pastor, eu gostaria de dar uma oferta para a igreja, mas eu queria que essa oferta não fosse uma oferta, tão somente uma oferta pecuniária. E aí eu falei, pastor, eu gostaria de doar o meu tempo para que a gente pudesse fazer de forma expositiva a leitura e a exposição de algumas cartas de Paulo aqui na igreja. A gente fez isso durante as quartas-feiras aqui, acho que foi 2009 ou 2008. A partir daquele momento, algumas pessoas procuraram, poxa, foi legal e tal, e a gente continua fazendo esse trabalho desde aquela época até hoje. A gente envia um capítulo da Bíblia para o grupo, né, para as pessoas que estão ali no grupo do WhatsApp. É uma parceria, né, com a JFA Offline, né? Bíblia JFA Offline, e a gente manda o capítulo que tem o áudio e os versículos, para que a pessoa acompanhe aquilo ali. Então, durante a semana, a gente tem a responsabilidade de meditar naquele capítulo, ouvir, poxa, eu não quero ler, poxa, coloco lá o fone, vou descer, vou pegar o trem, então eu pego, boto o fone, vou ouvindo.
E ao fim da semana, eu envio para o grupo um resumo, um comentáriozinho do que os versículos querem dizer, uma coisa bem simples, para que a gente possa parar, de repente, no fim de semana, ou no momento que a pessoa tem, e dar uma olhada com mais tranquilidade em relação a isso. Existem pessoas que elas agradecem toda semana. Existem pessoas que falam assim, poxa, eu estava esperando o senhor enviar o texto, sabe? Então, isso às vezes já houve momentos de eu falar assim, poxa, eu acho que eu vou parar. Porque há momentos que a gente está com tanta coisa assim, a gente está com dificuldade de fazer aquilo, tem que parar para fazer aquilo às vezes na madrugada, né? Mas, quando a gente vê esses testemunhos de pessoas, domingo mesmo aqui, um irmão me procurou e falou assim, olha, eu estou recebendo lá, tá? Pode mandar que eu tá me ajudando muito. Então, a gente sabe que isso é algo que Deus coloca no nosso coração para abençoar a vida de algumas pessoas. Sim. E a gente não pode parar de fazer isso, verdade. porque a gente percebe que a palavra, ela liberta as pessoas. E não liberta só o não crente, não, ela liberta a gente mesmo de coisas que a gente tenta, não consegue, mas aí às vezes a palavra. O pastor Sebastião sempre fala, o pastor Sebastião, né, ele aqui membro aqui da igreja, ele sempre fala comigo, cara, eu oriento as pessoas, quando vou fazer a visita, leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu fiquei pensando aquilo que ele falou assim, né? Toda visita que ele faz, o irmão está lendo a Bíblia? Não, leia em voz alta. Sabe por quê? Às vezes aquela pessoa, o vizinho escuta, às vezes aquele familiar seu que não, mas ele vai escutar, ele vai, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, Não. ela é semente. Às vezes as pessoas passam anos e depois aquela semente vai germinar, num momento de dificuldade, num momento que aquela pessoa realmente precisar ela vai se lembrar, poxa, bem que minha mãe falava isso, ou bem que alguém estava lendo a palavra, ela vai lembrar daquele versículo. A palavra ela vai muito além da tinta no papel, né? Exatamente. Ela é viva, né? Ela é viva, realmente. É o Espírito de Deus, né? Ela tem várias pessoas que escreveram, mas é um único autor, né? Que é o Espírito Santo. Exatamente.